I'm back! Então esse é o meu primeiro vídeo depois da viagem, mas não se preocupem que ainda tem vários vídeos de Londres pra eu lançar, então é só continuar acompanhando aqui o canal. Mas hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra quem quer melhorar a leitura e a escrita em inglês. E essa dica é bem útil pra quem tá se preparando pro vestibular e pro Enem. Ai, Karina, mas agora é março e já tá falando do Enem. Mas é claro, né, gente, porque essa é a hora de começar a se preparar pra prova e não às vésperas, né, do teste. Então, a convite da Verbo Enem, eu vou falar sobre connectors e conjunções que podem te ajudar muito a melhorar a leitura em inglês. Então, a Verbo Enem é um curso preparatório pro Enem com aulas online para todo o Brasil. Então, tem correção de redação e professores excelentes e tudo que você precisa para mandar bem no Enem. Eles prepararam uma promoção super legal para quem segue o canal aqui do English in Brazil. Eles estão dando 10% de desconto em qualquer um dos cursos que a Verbo Enem oferece. Eu vou explicar mais sobre isso no final do vídeo, então continua aí. Então, as conjunções e connectors, elas ligam as sentenças e ligam as ideias. Então, elas vão expressar adição, contraste, tempo, causa e consequência. E elas são fundamentais para que a gente consiga entender um texto. Então, por isso que ela ajuda muito mesmo numa prova de leitura, né? Começando com as conjunções de adição. A mais comum e a mais fácil, né, que vocês podem lembrar é and, que significa e, né? Então, facinho. I like dancing, writing and reading. Eu gosto de dançar, escrever e ler. O and é bem informal, a gente usa aí no dia a dia, né? Mas num texto, muitas vezes a gente quer escrever de uma forma mais rebuscada, né? Então eu posso escrever, por exemplo, besides dancing, I like reading and writing. Então, besides dancing significa além de dançar, eu gosto de blá blá blá. Então, besides geralmente se usa no começo de uma frase. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é dizer in addition to dancing, I like reading and writing. Então, in addition to, além de, significa a mesma coisa do que besides. E outro que é muito usado também em textos é moreover. Então, I like dancing and writing. Ponto. Moreover, I like cooking. Então, moreover vai significar além de também, além disso. Um jeito ainda mais formal é dizer furthermore. Então, furthermore significa moreover, besides, in addition. Tudo significa a mesma coisa, que é além disso, então da ideia de adição. Uma outra maneira de expressar adição é usar também. Então, em inglês tem pelo menos 3 maneiras de dizer também. Pelo menos as que eu lembrei agora. Então, a primeira é to. Então, eu posso falar I like dancing to. To é também, então eu gosto de dançar também. Uma maneira um pouquinho mais formal é dizer I also like dancing. Então, also significa também, mas o also vai depois do sujeito. Então, I also e aí o verbo. E o to geralmente vai depois do verbo, mais pro fim da frase. E uma maneira um pouco mais formal é dizer as well. Então, I like dancing as well. Então, eu gosto de dançar também. Então, as well, to e also, todos significam também. Então, vamos falar agora de contraste. A maneira mais simples de expressar contraste em inglês é usando but, que significa mas. So, I like dancing, but I don't like singing. Então, eu gosto de dançar, mas eu não gosto de cantar. Mas uma maneira mais formal de dizer a mesma coisa é usando however. So, I like dancing, ponto final. However, vírgula, I don't like singing. However, entretanto, vírgula, e aí vai a frase. Uma outra maneira bastante formal de expressar um contraste em inglês é o uso de nevertheless, que também quer dizer entretanto, contudo, todavia. Então, todos têm essa ideia de contraste. E o nevertheless também vai ser usado geralmente no começo de uma sentença e antes de uma vírgula. Então, I like cooking, ponto. Nevertheless, vírgula, I don't like swimming. Tô inventando umas frases nada a ver, mas só para vocês verem esses contrastes, tá? Uma outra maneira de expressar contraste é com although. Então, although vai ser usado geralmente no começo de uma frase e ele tem o sentido de apesar de tal coisa, eu outra coisa, entendeu? Então, vou dar um exemplo em inglês, deixa eu ver. Although I don't have money, I want to buy a house. Então, apesar de eu não ter dinheiro, eu quero comprar uma casa. E o although é igual ao even though. Então, even though I don't have money, I want to buy a house. Então, even though, embora, apesar de, né? Não quero ficar traduzindo, mas tem essa ideia de contraste. Então, even though, although, são usados nesse sentido, geralmente no início de frase para
expressar um contraste. E por fim, ainda falando de contraste, a gente pode usar despite ou in spite of. E eles têm basicamente o mesmo sentido de although e even though. Então, despite my salary, I want to buy a car. Então, apesar do meu salário, eu quero comprar um carro. In spite of my salary, I want to buy a car. In spite of my salary, então, apesar do meu salário. Então, todos têm essa ideia de contraste. Então, agora falando de causa e consequência. A maneira mais simples e mais informal de expressar uma causa ou consequência é so. For example, I studied a lot. So, I got a good grade. Então, eu estudei bastante. Então, logo, vírgula, eu tirei uma nota boa. Uma maneira mais formal de dizer so é usar thus. Eu, particularmente, uso bastante nos artigos que eu escrevo. Então, você pode começar uma frase, por exemplo, com thus. I don't have sugar. Ponto. Thus, vírgula, I can't make a cake. Eu não tenho açúcar. Ponto. Portanto, eu não posso fazer um bolo. Então, thus tem o mesmo significado de so, mas é mais formal. Uma maneira talvez ainda mais formal é usar therefore. Então, therefore tem essa ideia de portanto, por conseguinte, todas essas palavras que a gente usa mais na escrita mesmo, né? Então, therefore significa a mesma coisa que so e thus, que é essa relação de causa e consequência. Então, portanto, por isso, então, mais ou menos isso. Ou ainda a gente pode usar since ou as. Então, since vocês já devem conhecer que significa desde. So, I've been living in São Paulo since 2012. Então, eu moro em São Paulo since, desde 2012. Mas since também pode significar já que eu moro em São Paulo ou como eu moro em São Paulo. Então, por exemplo, numa frase, since I live in São Paulo, I can go to many concerts. Então, já que eu moro em São Paulo, since I live in São Paulo, eu posso ir para muitos shows, porque aqui tem muitos shows. Ou para usar o exemplo que eu estava usando, since I don't have any sugar, I can't make a cake. Então, já que eu não tenho açúcar, eu não posso fazer um bolo. E aqui a gente pode usar também as, no mesmo sentido. Então, as I don't have any sugar, I can't make a cake. E por fim, para falar de tempo, a gente pode organizar nossas ideias da seguinte forma. Brazil is a very nice country. First, people are so nice. Second, it has beautiful beaches. Finally, the weather is great. Então, eu acabei de expressar 3 motivos porque o Brasil é legal, usando first, second e finally. Então, em primeiro lugar, first. Em segundo lugar, second. E por fim, finalmente, finally. Também para expressar essa relação de tempo de uma coisa após a outra, a gente pode usar after that, ou seja, depois disso, e também then, mas then com E, não com A, tá? Porque o then com A, ele é usado para comparar coisas, né? Então, o then com E significa então. Bem, gente, esses não são os únicos connectors que existem, tem mais, mas eu não quis deixar esse vídeo muito longo, então se vocês quiserem eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, então deixa nos comentários se vocês querem que eu faça uma segunda parte. Eu vou deixar aqui na descrição um link com alguns exercícios que eu preparei pra vocês sobre esse assunto, porque eu acho que exercitando e praticando a gente aprende mais rápido, né? E eu também vou deixar uma tabela mais completa com mais connectors, ok? E se vocês quiserem saber mais sobre a Verbo Enem, que eu falei no começo do vídeo, também tem um link aqui na descrição. Eles estão dando 10% de desconto em qualquer curso que eles oferecem lá no site deles, mas só para quem é seguidor aqui do English in Brazil. E na Verbo Enem, todos os alunos que se matricularem no curso Extensivo Ostentação, que é o curso mais completo que eles têm, ganham um iPhone 4S, e não é sorteio, é um brinde mesmo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, sobre as matérias e sobre o brinde, que é o iPhone, cliquem aqui na descrição, tá? E digam que vocês vieram através do meu canal para ganhar o desconto, e já comecem a se preparar para o Enem de 2016. So thank you very much for being so kind and so sweet during my trip. I hope you like this video, and don't worry because we're gonna have more videos about London and more videos in English, okay? And if you like this video, don't forget to like it and subscribe to my channel. See you next video and bye!